Muito bem, a gente vai começar e hoje o Cada Um no Seu Quadrado tem um convidado muito, mas muito especial, com uma trajetória de 35 anos somente na Rede Globo, e ele trouxe as informações da seleção brasileira, trouxe informações dos principais eventos esportivos para a gente, 8 Copas do Mundo, 6 Jogos Olímpicos e, infelizmente, nesse mês de fevereiro, ele se aposentou e está fazendo com que a gente fique mais triste aí por perder nas telinhas e também nas reportagens um cara tão gigante quanto ele. Lembrando que o Cada Um no Seu Quadrado é oferecido pela Jaguar Land Rover Top Car. É ali pertinho do Shopping Pátio Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas, vá conhecer a Jaguar Land Rover. E eu quero apresentar aqui, junto com o Rangel Gnolin e com o Fernando Matos, ele, Tino Marcos, está com a gente. É um prazer imenso, Tino, poder falar com você. E eu falo por mim, pelo Fernando, que também é jornalista, e pelo Rangel. Você é nossa inspiração e isso é uma verdade. Ô, Daniel, muito obrigado. Um grande abraço a você. Não nos vemos desde aquela época fatídica do acidente. Olá, Daniel, Rangel, a todos. Um grande abraço e muito obrigado de estar aqui. Chapecó, eu tive a, a oportunidade de conhecer nessa situação tão difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, consegui estabelecer uma identidade, assim, uma identificação com a cidade muito legal, assim, muito bacana. Obrigado, tá bom estar por aqui. É legal. É por isso mesmo que a gente conversou via WhatsApp, justamente por essa ligação que você teve e que muitas pessoas tiveram com a cidade, né? Inclusive, um grande parceiro seu, Galvão Bueno, abraça Chapecó quase que mensalmente aí no Bem Amigos. Tino, para a gente começar o nosso papo, a gente vai falar um pouquinho sobre aquela época do acidente, né? A gente trabalhou junto, o Fernando também estava ajudando na Chapecoense, o Rangel viu de fora, e para você entender, o irmão do Rangel, ele esteve no acidente, o Renan Agnolin, ele acabou perdendo a vida, e o Rangel veio trabalhar com a gente aqui. Queria que você contasse um pouquinho do que você sentiu naquele momento, porque foi um aprendizado para a gente e um aprendizado para o mundo inteiro. É, foi uma experiência diferente de todas, assim, eu já vivi muitas, né, ao longo desses anos todos, mas pela intensidade, pela maneira, pela história, pelo roteiro da história e das perdas humanas que se deram assim em diferentes níveis, né? Isso é que assim, níveis de relação que eu quero dizer. Naquele grupo de pessoas que se foram, eu tinha desde pessoas que eu não conhecia, que nunca tinha ouvido falar, até pessoas jogadores que eu tinha uma vaga ideia, outros jogadores que eu conhecia bem, e aí depois companheiros de imprensa que eu também conhecia, e outros que eram mais do que isso, que eram amigos mesmo, e um outro que era praticamente um parente, assim, um amigo muito chegado. Então, é um sofrimento, no meu caso, no meu ponto de vista, em diferentes níveis, que se deu já no acidente. E depois, quando eu cheguei na cidade e conheci a cidade em si, assim, aquilo aumentou assim, o sentimento. Lógico, quando a gente você entra na Arena Condá e vê as marcas de tudo o que aconteceu dias antes, e aquilo tudo é muito tocante. Eu tinha uma admiração já anterior pela Chapecoense muito grande, porque sempre me chamou a atenção o projeto de futebol de uma cidade de o quê? 200 mil habitantes, mais ou menos, Isso, cidade. isso. Agora um pouco mais. E que não é uma capital, que vamos olhar para a elite do futebol brasileiro, você vê os times vindos das capitais. Raramente você vê um time fora, só um Santos da vida, um outro assim, de uma cidade grande, mas enfim, a trajetória incrível que chamava a atenção da Chapecoense, subindo cada degrau sem parar para respirar, né, até chegar à primeira divisão. Então, aquela história chamava muito a atenção. Que exemplo é esse? Eu tinha muita curiosidade, né? Não tinha tido oportunidade de ir a Chapecó antes, mas acompanhava com muito interesse. E aí, quando
esse roteiro de filme macabro e criativo, né? Prever para o momento mais sublime da história desse time, desse clube, chegar a disputar uma final continental, essas vidas são ceifadas da maneira que aconteceu, e restando tão poucos sobreviventes, que é também algo muito raro, é outra situação peculiar, né, nessa história toda, é o fato de a pane seca ter propiciado a vida de alguns, né? Quer dizer, se fosse uma outra razão, uma explosão, não sobraria ninguém. Então, é uma história completamente, assim, alguém diria que não haveria como imaginar, haver tanta criatividade para tanta dor, né? Mas, enfim, então, assim, fui tomado por esse sentimento de solidariedade, de pessoas que se olhavam e que tentavam entender, crianças tentando voltar a jogar bola, enfim, a remontagem daquela vida toda acontecendo. Então, foi muito marcante, assim, nesses anos todos que eu tenho de carreira, a experiência em Chapecó, não só para mim, mas inclusive para os que estiveram lá, os companheiros que estiveram aí no auge, né, no momento mais agudo da chegada dos corpos e tudo isso, realmente um carimbo que fica para sempre e que vai fazer a gente lembrar daqui a muitos anos, assim como você vai à Itália e vê pessoas de idade falarem do time do Torino com uma presença muito clara ainda, né? Tantas décadas depois de um acidente aéreo também, que acabou levando também, por acaso, um time que estava no melhor momento da sua história. Então, Tino, pois não. desculpe lhe Oi, interromper. Fernando. Tudo Imagina. bem? Tudo Queria bom? pegar um gancho em cima daquele período, pude lhe acompanhar na Uhum. produção na primeira matéria, né, que você enfocou num tema muito importante para a cidade, que foi a questão do clube e da cidade em trabalhar numa reconstrução, né, Uhum. naquele cenário tão difícil. E eu lembro que a gente conversou informalmente, em uma oportunidade você me falou que estava previsto uma vinda apenas para Chapecó, mas no momento que você esteve aqui, você decidiu que você gostaria de novamente retornar e você acabou retornando assim num sentimento, eu acho que tomado mesmo por esse sentimento de solidariedade. Mas eu queria que você falasse um pouco mais desse ênfase da reconstrução. Eu conversava muito com o seu produtor, o Igor, né, naquele momento onde estava se estruturando, né, qual seria o mote que vocês estariam trabalhando aqui, mas ficou muito presente na vida dos chapecoenses, dos torcedores da Chapecoense, aquele foco em cima da palavra reconstrução naquele momento, como você tão bem já descreveu aqui na sua introdução. Sim, é uma reconstrução muito delicada, né, Fernando? Muito, muito difícil, mas necessária, né? Fundamental. O mundo continua a girar. A gente hoje experimenta uma situação também de extrema dor, né? De outra forma, de uma outra manifestação mais generalizada, mas é preciso continuar, né? É preciso resistir então eu acho que a cidade ela foi aos poucos se esforçando para que as coisas acontecessem, voltassem ao normal, né? E o clube deu inclusive uma baqueada, né? Acho que o clube teve uma mudança na trajetória, né? Que tinha tão incrível que vinha tendo tudo. Então, mas eu acho que assim que eu não sei porque depois não voltei mais, então não vejo hoje assim sem dar marcas muito claras assim de tudo aquilo, mas é, era você vê uma criança correndo atrás de uma bola, já te alegra o coração, né? E aquilo já começava a acontecer, então aos poucos as cenas iam favorecendo a que as coisas pudessem acontecer. Eu lembro que tinham psicólogos assim voluntários, né, trabalhando com cada esfera ali dos pais, das crianças, ou parentes, enfim, das mais diversas escalas ali, e todo mundo muito, muito mobilizado assim, e tendo ali na Arena Condá sei lá, um foco de energia, né, muito grande assim
que ali misturava toda um caldeirão, né, de sentimentos ali que a gente percebia, de dor, de emoção, de solidariedade, assim, tudo muito intenso, tudo muito junto. Então, é muito bonita essa história da reconstrução, e é o que a gente vê, às vezes, em guerras, em situações assim muito delicadas, né? Sociedades assim que passam por dificuldades muito grandes, depois a coisa volta, fica aquela marca, mas a vida segue. Perfeito. Tino, fazendo um link, né, com essa situação, mas também falando um pouco mais agora sobre a tua carreira. Primeiro é um prazer, né, como o Daniel falou, a gente conversar contigo, e você é visto pela grande massa como um repórter esportivo muitas vezes, né? E para um repórter esportivo, uma sincronia com o narrador é muito importante. E você teve isso com o Galvão Bueno, né? Como que foi construída essa relação com ele para dar tão certo e as pessoas que assistiram vocês na Rede Globo verem que vocês tinham aquela energia que estava equilibrada em praticamente todas as transmissões? Pois é, Angel, foi algo que foi se consolidando com o tempo. Eu costumo dizer que tenho um privilégio enorme, né, de ter ocupado ali uma posição coadjuvante ali nas transmissões do jogo, ouvindo e participando do Galvão contar a história do esporte brasileiro, do futebol brasileiro nas últimas décadas, né? O Galvão foi a voz, né, do futebol brasileiro e, poxa, um privilégio imenso para mim é, ter estado ali à beira do campo, ali junto com ele. E é o que você falou, aos poucos a gente foi criando, né, uma relação de muita confiança, em primeiro lugar. Eu agradeço muito a confiança que ele sempre teve, sabe, nas minhas informações, na, na, nas situações assim, que às vezes até eu o corrigia e ele, sem nenhuma vaidade, aceitava, e sempre me valorizou muito, sempre, enfim, eu sou muito grato a isso, e assim, acaba que vira uma pessoa quase da família, né? Porque, pô, você imagina o que a gente já viajou junto, o que a gente já viveu junto, de alegria, de tristeza, de frustrações, né? De realizações. Então, somos, assim, amigos, assim, de eu contar coisas da minha casa, dele saber, de eu visitar na casa dele, enfim, extrapolou sabe, a relação puramente profissional, o que é muito legal. Então, é só gratidão mesmo. Ô, Tino, eu li sua entrevista quando você anunciou que ia se aposentar no GE. Uma parte que me chamou muita atenção, que foi um momento marcante que você coloca o campeonato de 94, a Copa do Mundo de 94, como um dos momentos mais marcantes. Mas o que me chamou a atenção no trecho da entrevista foi que você entrou no gramado, né? E a gente pensa aqui, quando a gente faz jogos do Campeonato Brasileiro hoje, que entrar no gramado é sagrado. E você entrou no gramado. Quanto você pulou cerca? Não, né? Era placa só. Na verdade, assim, é importante entender o contexto, né? O Brasil estava 24 anos sem ganhar um título mundial, e sendo que é bom lembrar, o título anterior tinha sido só o de 70, aquela seleção que provavelmente foi a mais encantadora que o Brasil já teve. Então, ficou aquela referência de que o Brasil joga, mas não consegue ganhar, e não consegue ganhar, a gente joga bola, mas não leva, e 24 anos, uma pressão gigantesca. Então, era o último jogo da primeira final do Brasil, naqueles últimos 24 anos, e como era o último jogo, hoje em dia acho que certamente não rolaria mais esse tipo de ação. Mas aí foi entre nós, a gente reunidos, falou, a gente a última cartada, é o último jogo, se tirarem a credencial, tiraram, o Tino vai entrar de auxiliar de câmera, porque tinha uma posição no campo que poderia ficar como auxiliar de câmera, e ao final do jogo tenta entrevistar alguém, leva um microfone e um retorno, né, que é o que a gente ouve o narrador e a coordenação ali, descaracterizados, desmontados, e tenta. E aí o pessoal da engenharia me ensinou a montar e tal, e assim foi, eu fui montando aquilo deu certo, comecei a ouvir bem, falei, nossa, será que eles vão abrir meu microfone? E de fato, pum, quando eu chamei o Galvão,
falou, e aí eu falei, bom, vou tentar, e aí eu pulei a placa de publicidade, tinham 2 anéis, assim, de seguranças, né, os caras de mãos dadas ali em torno do campo. Quando a seleção deu a volta olímpica, passou em frente onde a gente estava, que era atrás da baliza, por onde o Baggio tinha chutado maravilhosamente para fora, e aí eu pulei a placa de publicidade, me esgueirei, me passei por baixo dos 2 anéis de segurança, quando eu vi, estava no meio dos jogadores, aí ele conseguia entrevistar. E aí foi uma honra ali, por ter sido o único repórter a entrevistá-los, as primeiras palavras dos campeões mundiais, o tetracampeões, e aí o Galvão também fez um elogio no final, e então, assim, eu costumo dizer que foi assim, a pérola mais, assim, valiosa, assim, que eu guardo dessas lembranças. Legal. Romário, o seu choro, esse momento tem definição. O que nós fizemos aqui é um resultado de um trabalho de muito tempo. Pegando esse teu gancho de coberturas de Copa, sim, você elege algum personagem, algum jogador brasileiro assim que, de repente, por a postura de liderança, dentro ou fora de campo, né? De uma maneira em geral, algum personagem você elege ao longo dessa sua trajetória aí de coberturas, porque a Copa do Mundo é um momento muito importante, né? Principalmente para o povo brasileiro, é um momento de expectativa, um momento de apreensão, onde se sempre tem a expectativa que o Brasil coloque à prova esse sentimento que nós somos uma das escolas do futebol mundial e temos uma enorme tradição nesse sentido. Elege algum personagem nesse sentido, Tino? Fernando, com certeza, assim, pelo que eu vi, né, pelo que eu vivi da seleção, eu comecei a cobrir a seleção direto, assim, em 1989. Então, foram, assim, uns 30 anos seguidos, assim. Nesse período, eu vi muita coisa maravilhosa. Por exemplo, o Romário é um gigante, né, desse período. Só que, se você me pergunta assim, sobre um personagem dessas Copas todas, eu te responderia o Ronaldo Fenômeno, pelo fato de eu ter conhecido o Ronaldo e começado a conviver com ele já nessa Copa, ele com 17 anos na Copa de 94, né? Depois, em 98, ele já 2 vezes eleito melhor do mundo, ou seja, um baita personagem do futebol mundial, mas muito jovem, nem 22 anos ele tinha ainda completado. E aí acontece tudo aquilo que aconteceu com ele, aquela história na final, quer dizer, um baita de um personagem, né? Só até aí a história dele já seria uma história gigantesca, mas aí é ele que era considerado quase um ex-jogador por alguns, né? Em 2001, muita gente não considerava mais chance do Ronaldo voltar a ser alguém no futebol. Ele volta e vira o artilheiro, faz 8 gols numa Copa do Mundo, faz 2 gols numa final, faz o gol da vitória numa semifinal. Então, por tudo isso, eu te responderia Ronaldo Nazário. De repente, se vê de gatinhos em busca da bola impossível. Jogo ainda rolando. No banco, linguagem da emoção. Choro sem palavras. Artilheiro nos braços de amigos. Ronaldinho Gaúcho. Depois, Rodrigo Paiva, assessor, quase um irmão. Ô Tino, e como é que você encara esse momento, então, da tua vida, que você larga, né, uma emissora, agora foca em outros projetos, e qual que é a tua relação com o esporte? Agora você vai tirar um tempo para torcer para o teu time, para a seleção brasileira, ou meio que está cansado disso tudo, ou o bichinho já picou e aí agora já era? Olha, Rangel, eu te confesso que eu estava um pouco cansado do modelo assim, de cobertura. Reconheço que o modelo de cobertura mudou nos últimos, da seleção, no caso, mudou, e tornou tudo um pouco mais árido, tudo um pouco mais distante, né? Treinos muito curtos, você só vê aquecimento, você só vê, às vezes, as brincadeiras. Então, eu estava um pouco cansado assim, desse tipo de cobertura, mas a paixão pelo futebol, pela seleção brasileira e tudo isso segue enorme, assim, do mesmo jeito, tudo. Então, eu, assim, e é engraçado, assim, a vida, assim, o ser humano, né, é curioso como a gente está sempre querendo uma outra coisa, né?
eu tive a sorte, a felicidade de ir a 8 Copas do Mundo, o objeto de desejo, né, dos jornalistas esportivos, assim, e cobrindo seleção e tudo isso e tudo. Então, não tem do que me queixar, assim, mega grato por tudo isso. Mas, por outro lado, Rangel, eu não consegui e não conseguia ver, por exemplo, uma Copa do Mundo bem. A gente que está cobrindo a seleção, por exemplo, a gente consegue ver tudo no Brasil ali, acompanha cada treino, quando dá e tal, quando deixam, né, quando abrem. Mas você vê ali desguelha, ali você está com uma disputa de pênaltis, você não vê a Copa, né? Então, a minha aspiração é sentar e poder assistir uma Copa do Mundo inteira em casa, assim, tranquilão, assim, sabe? E aí todo mundo fala, pô, mas você tá maluco? Pô, todo mundo quer ir numa Copa do Mundo? Sim, mas eu fui a muitas e fui muito feliz em todas, mas a minha aspiração é o contrário, é ficar quietinho ali vendo. Então, sim, continuar... Eu fui uma criança que consumiu vorazmente o noticiário esportivo e continuarei a ser, sem dúvida nenhuma. Eu sempre falava em casa, falava, não adianta, eu tenho que ver o jogo, isso é uma obrigação profissional. Agora eu não tenho tanto assim, essa desculpa, mas o pessoal entende. Legal. Ô, Tino, você tem algum jogo mais marcante na sua carreira da seleção brasileira que você disse, esse jogo foi o jogo que mais me emocionou? Ou foi em 94 mesmo? Olha, aí eu acho que tem, Daniel, várias respostas assim, por exemplo, do ponto de vista do impacto do dia mais marcante, tudo, esse 17 de julho de 94 é, para mim, inigualável. Embora 2002 também foi uma super, né, uma explosão de alegria no Penta, tudo, mas por tudo aquilo que a gente já falou, aquilo representou, foi. Agora, claro que aquela não foi a melhor partida da seleção brasileira, o melhor jogo da seleção brasileira. Acho que a seleção teve vários jogos assim antológicos, assim que eu lembro maravilhosos, assim. Mas tem um jogo que não é tão badalado porque não é um jogo de Copa do Mundo, nem é um resultado tão expressivo, mas que eu considero um dos jogos mais bacanas que eu já vi da seleção, assim, presenciei, que foi Brasil 2, Uruguai 0, na última rodada das eliminatórias para a Copa de 94, para essa Copa mesmo. O Brasil chegava àquela rodada ainda dependendo de resultados, não podia perder para o Uruguai, tinha uma pressão incrível, enorme e tal. Não pensem na seleção do Tetra, pensem numa seleção que, pela primeira vez, poderia ficar fora de uma Copa do Mundo, acabava de sofrer a primeira derrota na história das eliminatórias para Bolívia, e vinha realmente claudicante. E aí, eis que o Parreira traz o Romário de volta, depois de não tê-lo usado durante todas as eliminatórias. O Romário bate no peito e diz, é comigo, e faz uma atuação incrível, bárbara, e faz os gols da vitória do Brasil. Mas, mais do que isso, foi uma imposição tal nessa partida, uma imposição tática, que foi uma espécie de uma antevisão do que aconteceria depois na Copa de 94. Um time muito organizado, um time que tomava poucos sustos, né, na defesa. Então, eu destaco esse jogo porque eu tenho muito carinho assim, por ele, embora importantíssimo, porque classificou o Brasil para a Copa, não é uma final sequer de Copa das Confederações, ou enfim, mas eu destacaria esse aí. Lançou, Bebeto está em boa posição. Romário na área, Raí também. Caprichou, Bebeto, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Brasil! É do Brasil! Brasil! Romário número 11! Aos 27 do segundo tempo! Deu Bebeto! Siboldi não foi! Romário! Deixou a Espanha! Atravessou o Atlântico para fazer o gol do Brasil! Romário número 11! Enlouquece o Maracanã! Para você curtir de outro lado! O Romário no contrapé de cima! O 7-1 de 2014, ele tem, na sua concepção, algum significado
Ou você entende que foi um dia ruim da seleção, um resultado que pode acontecer com qualquer time, qualquer outra seleção de outro continente, enfim, ou ele tem um significado, assim, por toda essa trajetória de acompanhamento que você tem, esse histórico de cobertura jornalística da seleção brasileira? Ele tem um significado, Fernando, muito forte, eu acho. Não se pode usar, eu acho, a palavra tragédia. Quando a gente fala de tragédia, a gente está falando, por exemplo, do que a gente começou a nossa conversa, falando sobre o que aconteceu com a Chapecoense. Então, o 7-1 não foi uma tragédia, mas é um drama na esfera esportiva gigantesco, impensável. Acho que não veremos isso no futuro, nada Cedo, né? nesse nível. Eu acho, olha, eu acho que assim, se hoje tem aposta para tudo, aí alguém puder apostar isso, vai ganhar muito dinheiro se isso acontecer de novo, porque estamos falando do Brasil, né? Não estamos falando a pior derrota de um time mandante na história das Copas do Mundo é o Brasil, o maior vencedor da história das Copas do Mundo, numa semifinal contra um adversário, um rival super tradicional, com quem vinha ali se digladiando Copa a Copa. É uma história assim, completamente... Ela tem muito significado, sim. Eu acho que ela vai ficar como algo que ninguém conseguiu entender muito bem, assim, até hoje, não sei. Muito mais até para as nossas gerações do que foi em 50, que também foi algo muito marcante, mas o vexame é muito, muito maior. Ô, Tino, você disse que acompanha, né, a seleção brasileira desde 89. Com o seu conhecimento de seleção brasileira, com o seu conhecimento de futebol, você acha que o Hexa está perto, que o Brasil está indo no caminho certo, com o Neymar, Felipe Coutinho, com o Tite no comando, para o Hexa vir, talvez até na próxima Copa do Mundo? Olha, Rangel, eu acho que os nomes que você citou, sim, eu acho que o Brasil precisa estar nas mãos desses aí e de outros, é o que temos e é de muito boa qualidade. Eu acho que, em primeiro lugar, em relação ao Tite, por exemplo, a gente tem que festejar essa possibilidade de alguém ter uma continuidade, ter uma vivência dentro da seleção. Eu acho que a probabilidade de sucesso é maior, eu acredito nisso. Não tem garantia nenhuma, mas a probabilidade é maior. E, por outro lado, vejo o Brasil no bolo já há muito tempo, né? Eu acho que o Brasil não é mais aquela escola que dizia assim, o futebol brasileiro sempre é o favorito, chega numa Copa como o favorito. Isso deixou de acontecer. Eu acho que o Brasil está no bolo, o Brasil é das melhores seleções do mundo, é um país capaz de ter jogadores em alto nível em boa quantidade, porque somos um país muito grande que ainda produz muitos jogadores, então isso também nos traz vantagens de chegar perto de uma Copa do Mundo. Sempre há substituições, né? Sempre você precisa de reposições, e o Brasil, então, ele está sempre forte por isso, né? Porque mais do que 11 jogadores, o Brasil consegue levar um elenco representativo, assim, do que há de mais valioso, assim, no mercado europeu, por exemplo. Então, eu acho que a gente, apenas isso, assim, sabe? Não somos mais aquela seleção que tinha, como em 2002, que tinha 4, 5 jogadores extra classe, realmente acima do normal. Hoje, talvez o Neymar tentando se colocar nesse lugar de jogador extra classe, mas ainda não conseguiu. E nenhum outro eu vejo assim com essa condição. Então, as outras seleções também não dispõem de muitos jogadores, né? Assim, acho que a Alemanha tem mais jogadores de alto nível, embora não tenha o extra classe, o grande, né, o Lewandowski não vai ser o substituto do Messi e do Cristiano Ronaldo, assim, não é o cara que preenche essas lacunas, né? Então, eu acho que a gente tem muito potencial, mas assim, não somos entre os favoritos. Tino, a gente está quase chegando ao final aqui, então a gente vai fazer uma rodadinha rápida. Eu só queria saber de você se você tem alguma história inusitada no futebol, alguma coisa que aconteceu inesperada em um jogo que você fez cobertura.
Rapaz, eu me lembro, vou lembrar agora dos tempos de microfone com cabo, né? Que a gente usava aqueles cabos longos para chegar nos jogadores. E mesmo nos tempos de microfone sem fio, às vezes falhava, a gente tinha que usar com cabo. Eu lembro que uma vez a gente estava na Fonte Nova, e a Fonte Nova, em volta do campo, tem aquela, se fosse aquela pista de atletismo, mas era só terra, né? Em volta da terra. As câmeras ficavam ali com os tripés, e a gente, então, quando acabou o primeiro tempo, eu saí correndo puxando o cabo, aí aquele cabo deu aquela agarrada assim, né? A gente dava aquela puxadinha assim para ver se soltava, se tinha alguém pisando, coisa e tal. Não, agarrou, não vinha, o jogador, eu precisando chegar no jogador, não vinha, eu puxei com mais força, aí ele veio naturalmente, tal, entrevistei. Só quando eu olhei para trás, eu vi uma fumacinha assim subindo. O cabo do meu microfone tinha enroscado no tripé da Bandeirantes e tinha jogado a câmera da Bandeirantes para o alto e pum, no chão. Que vergonha, rapaz. Veio o coordenador, que era um amigo meu da Bandeirantes, disse: como é que você faz um negócio desse e tal? Eu falei: rapaz, eu não tinha a menor ideia, eu achei que era alguém que estava pisando, segurando. Quando eu puxei, dei uma banda no tripé da Bandeirantes. Que loucura. Me ocorreu esse caso inusitado aí que você perguntou. Legal. Aproveitar a oportunidade nesse encerramento aqui para agradecer essa sua atenção com a nossa equipe e desejar, né, que nessa trajetória, nessa aposentadoria, porque a gente sabe que você tem muito a compartilhar, a viver na história no dia a dia do jornalismo aí, desejar a você sucesso nessa a sua caminhada e dizer que a sua trajetória até aqui serve de muito aprendizado para nós, inclusive a solidariedade também foi muito importante naquele momento difícil que nós abordamos aqui no começo. Muita luz para você, Tino. Fernando, eu aproveito para agradecer a você e ao Daniel, que eram profissionais que me ajudaram naquela época, na Chapecoense, né, naquele momento tão delicado, e em extensão a todos com quem eu pude conviver em Chapecó. Um abraço a todos e que eu possa voltar de um jeito mais leve para conversar, uma resenha tranquila. É isso, Rangel. É isso. Nesse clima, né, como o Daniel falou, eu perdi, infelizmente, meu irmão no acidente, e naquele momento todo conturbado, as únicas informações que a gente tinha vinha praticamente da televisão, né? Então, te agradecer também por ter conduzido com tanto carinho, com tanta responsabilidade naquele momento que, sem dúvidas, deixou marca na vida de todas as pessoas, inclusive nos familiares. Apenas deixar esse agradecimento também. Rangel, sem dúvida estabeleceu-se, né, um vínculo grande entre as pessoas que cobriram tudo aquilo e as pessoas que aí ficaram e tal. Muito obrigado mesmo. Felicidade aí para você, para todos em geral. Obrigado. Obrigadão, tá? Imagina, gente. Um papo muito legal com o Tino Marcos. O papo é sempre oferecido pela Jaguar lá no Rover Top Car. Conheça a nova loja lá na Getúlio Vargas, pertinho do Shopping Pátio. Tino, obrigado. Conversar com você é sinônimo de sabedoria. Muito obrigado mesmo. Obrigado, gente. Cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.